eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Josué 1, do 1 ao 9. E o tema dessa mensagem é: faça valer a pena. Aproveita, antes de você ler o texto, fala para quem está do teu lado: faça valer a pena. Chacoalha quem está do outro lado e fala assim: ó, faça valer a pena mesmo. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o nosso Deus, o Deus poderoso, Ele estará com você por onde quer que você andar, em tudo que você fizer. Deus estará com você. Ele não vai te abandonar, Ele não vai nos abandonar, Ele é a nossa força. Gente, Josué, ele estava aqui num momento muito decisivo da sua vida. Moisés acabou de morrer, e agora ele está recebendo o bastão de um legado para uma nova estação da sua vida e daquele povo. Eles não tinham mais ao seu lado o grande Moisés, aquele que libertou o povo do Egito e que Deus usou para milagres poderosos, que sempre tinha uma palavra poderosa, um conselho sábio. Mas Josué foi alguém que andou ao lado de Moisés. Josué era alguém profundamente enraizado no Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Tanto é que nesse texto a gente vê o quê? Uma intimidade entre um Deus vivo e poderoso e o seu servo. E eles estão numa conversa ali. Deus está falando para Josué. E eu fico imaginando, porque esse texto fala sobre alguém que está temeroso, fala sobre os medos, sobre o pensamento do que vai acontecer, de como vai ser, e Deus está dando uma ordem. Há uma promessa nessa palavra, há uma promessa nesse texto, queridos, há uma promessa de Deus para nós, há uma promessa daquilo que Deus quer realizar na sua vida, na minha vida, para o nosso futuro, e para aquilo que Ele está fazendo. Essa conferência foi para destravar áreas da nossa vida, para que nós pudéssemos estar mais enraizados nas promessas de Deus e daquilo que Ele vai fazer daqui em diante. Nós precisamos estar nesse lugar de sensibilidade à voz de Deus.
Porque é esse lugar da sensibilidade que vai nos fazer entender qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Quando a gente sai de uma conferência, você está, como diz o pastor Luiz, você está aleluiado que você está aplaudindo até a oferta, né? E o pregador aqui fala assim, nós vamos ofertar, né? A gente está realmente tudo, a gente está cheio. Mas amanhã vem os novos desafios. O amanhã tem aquilo que está lá todo dia, batendo na porta do nosso coração. Tem aquilo que está ali todo dia, tentando nos tirar, nos distrair e nos levar para a velha vida. Tentando te colocar num lugar de medo, de desespero, de ser parado. Mas sabe o que Deus está nos chamando? Para viver as promessas dEle. Todos nós vamos enfrentar dias ruins. Queridos, todos nós. Notícias ruins, situações à nossa volta. Parece que quando você volta, mais aleluiado é quando vem uma coisa que você fala, poxa vida, mas estava tão bom tudo, né? Todd White colocou até a mão na minha cabeça, né? Foi um tempo poderoso, tudo que aconteceu nessa conferência, cada palavra, cada derramar, cada louvor, cada momento que eu pude viver. Mas agora eu volto e os mesmos gigantes estão lá, as mesmas situações estão lá. E sabe o que Deus está falando para Josué? Ele está falando assim, ó, eu sei tudo que você vai enfrentar, eu sei tudo que você vai enfrentar essa semana, eu sei tudo que ao sair dessa conferência, vai novamente vir contra você, vai bater a porta do seu coração, mas Deus está dizendo o seguinte, não se preocupe, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, mas eu estou te dizendo uma coisa, seja forte, seja corajoso, acredita mais uma vez, agarra no Senhor e diz, eu não te soltarei, meu Deus, eu não vou desistir. Josué e todo o povo, eles estavam a um ponto de cruzar o Jordão, e eles precisavam cruzar aquele rio, eles precisavam para avançar para a terra prometida, eles estavam sendo chamados para esse lugar, de cruzar para um novo tempo. Até ali, Moisés foi usado para guiar aquele povo, porém agora, eram outros desafios, eles precisavam pisar na terra, e Deus disse, o lugar que você pisar, eu vou te dar a ele por herança, balança seu pé aí. Deus vai te dar uma terra, Deus vai te dar lugares, Deus vai te dar estratégias, Deus vai fazer coisas que até esse momento você não viu acontecendo, mas Deus vai começar a fazer, e quanto mais em Deus você estiver enraizado, quanto mais você estiver crescendo por dentro, mais Deus vai começar a revelar os frutos dele na sua vida, você vai começar a ver, talvez até aqui queridos, Josué era apenas o auxiliar, mas agora, Deus vai começar a se revelar através de um homem, que por dentro já estava enraizado, fortalecido, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Espírito Santo. Ei, é tempo da gente revelar aquilo que está dentro, é tempo da nossa vida começar a refletir tudo aquilo que Deus começou a construir dentro de nós, talvez durante anos, talvez alguns precisem se enraizar um pouco mais para essa estação, mas a palavra é, nos aprofundemos mais então, avancemos mais nesse lugar. O texto ainda fala assim, ó, não deixe de meditar, querido, nós poderíamos tirar aqui diversos ensinamentos, e você pode fazer isso, diversos ensinamentos desse texto, aonde Deus diz para você não ter medo, aonde Deus diz para você meditar na palavra, e é nela que você precisa estar enraizado, mas a grande verdade é que, para cada travessia, para cada momento que o povo precisou cruzar um Jordão na sua vida, cruzar aquele rio, Deus fez algo diferente. Quando Moisés precisa cruzar
o Mar Vermelho. Deus manda Moisés e o povo, e eles chegam diante do mar, e a palavra é para aquele momento, estava ali o mar. Eles não tinham, a palavra inclusive ali, para aquele lugar, é beco sem saída. Eles chegam até aquele lugar, e realmente era um beco sem saída, eles não tinham para onde ir, e o exército está chegando. Então, Moisés está ali, tentando ouvir o Senhor, mas entenda que eram muitas vozes naquele lugar. Era o povo reclamando, era falando, e agora a gente vai morrer, e se a gente voltar? Não, mas o exército vai matar todo mundo, o que nós fazemos? Moisés então se concentra ouvindo ao Senhor, na qual era a direção para aquele momento. E então Deus fala com Moisés, dizendo assim, por que você está me perguntando o que fazer? Avancem. E Moisés naquele lugar, ele avança com o povo, então o mar se abre, e eles passam. Quando nós vemos Elias e Eliseu tendo que cruzar o Jordão, e eles cruzam em terra seca, Deus usa a capa do profeta para aquele lugar, batendo nas águas, para que as águas se abrissem, e eles passassem por terra seca. Mas no Novo Testamento, nós vemos Deus caminhando sobre as águas. Nós não vemos um Deus que apenas está abrindo o mar ou as águas. Agora a referência é Jesus. A referência é a presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui em Josué, quando eles vão cruzar o Jordão, a direção de Deus é: envie os sacerdotes à frente, com a arca da presença. E quando eles param no meio do rio com aquela arca, eles vão até lá, e então todo o rio para, todo aquele povo cruza em terra seca, para poder experimentar e pisar na terra que Deus havia prometido para eles. Sensibilidade, querido, quem está enraizado é sensível à voz de Deus. Quem está enraizado é sensível às direções do Espírito Santo. Deus está dando direções para você nesses dias. Eu sinto de Deus, muitos aqui têm recebido direções de Deus para um novo tempo na sua vida, e você só vai viver isso se você der um passo, se você posicionar um pouquinho mais, se você avançar, se você não ficar parado no seu lugar esperando que algo aconteça. Ei, é necessário avançar, é necessário ir além do que nós já fomos até aqui. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Faça valer a pena aquilo que Deus fez por mim e por você. Nós precisamos avançar para o propósito de Deus. O povo estava há 40 anos no deserto, não dava para ficar mais. Ali já não era mais o lugar deles. Eles precisavam sair dali e entrar para a terra prometida. Qual é a terra prometida para você hoje? Qual é o lugar que você precisa avançar e tomar talvez uma posição na sua vida? Talvez seja sair desse deserto que você entrou. Qual é o deserto que talvez você pisou e está ali? E Deus está falando: ei, chegou o tempo de sair desse lugar. Chegou o tempo de sair dessa vida. Eu tenho um lugar para que você possa tomar posse e estar enraizado e viver tudo o que eu tenho para você. É incrível porque ao ler Josué, e quando o povo chega, eles cruzam o Jordão, eles chegam na terra prometida, e eles experimentam do fruto daquela terra. Cessa o maná. A resposta de Deus é: agora vocês não vão mais precisar da provisão diária que eu dei para vocês no deserto, porque o alimento que eu tenho para essa terra é outro. O que Deus tem para essa estação da sua vida é outra coisa. Talvez você experimentou de algo, de migalhas, talvez você experimentou de situações da sua vida até esse dia, até esse momento, mas o que Deus tem para essa nova estação da sua vida é algo novo. Talvez são coisas que você nem viveu e nem experimentou ainda. Talvez é o desconhecido e você não sabe como as coisas vão acontecer, mas eu te digo, se levante para viver a promessa.
Se posicione no seu coração, na sua vida. Qual é o nome do Jordão que você precisa cruzar? Qual é o nome? O que você precisa romper hoje? Tire os olhos da crise. Veja o que Deus está fazendo à sua volta. E acredite, Ele está no controle. Acredite, querido. Deus está no controle. Ele está no controle da sua vida. Você só precisa fazer uma coisa: entregar a direção para Ele. É isso. Você só precisa fazer dessa forma. E dizer: Senhor, está aqui. Eu não vou mais tocar as coisas do meu jeito. Porque do meu jeito deu errado. Do meu jeito não funcionou. É na crise que novos líderes nascem. Em nome de Jesus, muitos líderes estão nascendo aqui nesse meio. Queridos, eu não estou falando só de liderança para a igreja. Deus precisa de líderes para essa nação, para a nossa cidade, para esse estado, para a empresa que você trabalha, de empresários. Deus está levantando muitos líderes nesse lugar. Está nascendo em você um novo posicionamento. Deus está te chamando para se levantar e viver as promessas dEle. E esse dia é hoje. Esse dia começou já para você. Saia do deserto. Saia da condição que você estava e decida no seu espírito viver algo novo da parte do Senhor. Nós só podemos fazer valer a pena todo o sacrifício de Jesus se houver um posicionamento novo no nosso coração. E para cada coisa que Deus fala com a gente, existe algo que às vezes a gente vai precisar sacrificar. Tem coisas que você vai precisar matar e andar para viver algo novo para a sua vida e para aquilo que Deus tem a partir desse tempo. No deserto, toda uma geração de israelitas morreu, menos Josué e Caleb. O deserto não é um lugar para a gente morar. O deserto é o lugar da transição em nossa vida. Ali, a incredulidade, ela pode nos enterrar no deserto, mas a fé, ela nos leva a cruzar o Jordão. Uma geração morreu no deserto, e Deus só pôde entregar a terra prometida depois que outra geração nasceu. Isso não vai acontecer aqui. Nós vamos possuir a terra prometida. Você não acreditou com tanta fé. Eu vou falar de novo para você acreditar com bastante fé. Você não vai morrer no deserto, você vai possuir a terra prometida de Deus para você, querido. Nós vamos viver as promessas de Deus com grande intensidade. Nós vamos viver tudo o que Deus prometeu e que Ele disse que faria. Nós só precisamos de uma coisa: nos levantar e avançar para o propósito. Nós só precisamos sair da condição que nós estávamos. Nós precisamos reconhecer: ei, Jesus está fazendo algo. Existem lugares para serem conquistados. Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas Ele nos chamou para vencê-los. Deus não te chamou para ficar olhando e falando: mas vai ser difícil demais. Nossa, mas como que vai ser isso? Como que vai acontecer as coisas? Mas eu não vou dar conta de... Não. Pense em quem está com você. Qual é a promessa para Josué? Ei, eu estarei com você todos os dias. Deus está com você, igreja. É a promessa dele. Quando Jesus vai para o Pai, Ele diz assim: ó, não se preocupe, vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou enviando o Espírito Santo, e Ele vai ser um com você, Ele vai ser teu melhor amigo, Ele vai habitar em você, Ele vai fazer morada na sua vida, no seu coração, na sua história. Você não está órfão. O Espírito de Deus está em nós, Ele habita na nossa vida, é Ele quem faz morada no nosso coração, no nosso dia a dia. O tempo de agir é agora. O que você precisa para fazer?
com que esse tempo se cumpra na sua vida. O que Deus te chamou para fazer? Qual é a sua missão? O que tem queimado no seu coração? Meu irmão, cada um aqui está numa estação da sua vida. Hoje pela manhã, enquanto nós orávamos por diversas pessoas, alguns a gente conhece a história, outros não. Mas cada um está num momento e numa estação da sua vida, de coisas que você está passando, e de momentos que você está vivendo, e daquilo que Deus vai fazer a partir desse momento. Mas o posicionamento que nós precisamos ter, isso é claro. O que Deus tem te chamado para fazer? Deus diz para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Por que ainda nós não colocamos a mão no arado? Por que ainda não cruzamos o nosso Jordão? Por que ainda não tomamos posse da terra prometida? Por que será? Será que porque é mais fácil a gente só vir e receber e falar: uau, não vejo a hora da próxima conferência, né? Assim, eu lembro quando eu saio de um acampamento com jovens, eles falam assim: pastor, vamos fazer um de inverno, né? Vamos fazer outro já logo em seguida. Meu Deus, isso aqui é bom demais. Mas a grande verdade é o seguinte: Deus derrama sobre a nossa vida para que a gente derrame sobre a vida de outros. Esses dias eu estava no barbeiro e, gente, o Espírito Santo visitou a barbearia. Eu estou lá, o cara com a navalha no meu pescoço. E o outro testemunhando ali, falando assim: você sabe, eu estou indo na igreja, mas assim, eu preciso falar de Jesus. E ele falou assim: ó, como que eu aprendo as coisas de Deus? E eu falei assim: você já participa de um GC? Ele: não. Eu falei assim: já foi para encontro com Deus? Não. Você já era crente? Não. Mas a pessoa estava o quê? Sedenta por revelar o amor de Deus. Eu falei assim: ó, no reino de Deus funciona assim. Primeiro Ele toca você, depois você toca os outros. Primeiro Deus se revela em nós, para depois se revelar através de nós. E eu falei: ó, você vai fazer isso. E eu fui dando várias dicas ali. E enquanto eu estava falando isso, o cara que estava ali com a navalha no meu pescoço falou: nossa, eu cheguei a me arrepiar. Eu falei: cuidado com essa navalha, meu irmão, né? Vai de leve aí. Mas nenhum dos dois era um crente. Nós estávamos ali conversando sobre Deus naquele lugar. E queridos, havia um ambiente da presença de Deus ali. E eu falei: é a oportunidade de eu falar aqui, é a oportunidade de revelar Jesus. Naquele ambiente, não importa onde você está, não importa o que está acontecendo, nós fomos chamados a revelar quem Deus é. Por que ainda não tomamos posse do que Deus tem? Por que será que são as desculpas? A gente ouviu tanto sobre tanta coisa nessa conferência que espero que você tenha anotado, senão logo as palavras vão estar disponíveis aí, você assiste novamente e anota tudo, porque nós precisamos colocar em prática, tomar posse e colocar em prática. Eu quero compartilhar também o texto de Lucas 18, do 35 ao 43, olha só que interessante. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse o quê? Quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus.
Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pense por um instante. Esse homem, ele está num lugar, onde talvez fosse o lugar normal, onde ele sempre estava. De repente ele escuta que Jesus está passando ali. Ele pergunta: ei, quem é? É Jesus mesmo? Sim, é ele. Então ele começa a gritar. E sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, que os que iam à frente repreendiam aquele homem, falando para ele ficar quieto e parar de gritar. Você sabe que às vezes, quando nós estamos ao ponto de viver uma virada na nossa vida, a ponto de recuperar a visão, a ponto de viver o milagre de Deus e as promessas dele, vão ter situações tentando nos calar. Às vezes é a depressão, às vezes é a falta de fé, às vezes é um problema financeiro, às vezes é a situação dentro do próprio lar, que vai vir sobre você como uma voz dizendo: fique quieto, não se mexa. Mas sabe o que o homem fez? Ele continuou gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Ele não para de gritar. E porque ele não parou, Jesus parou por ele. Porque ele não parou, Jesus parou por ele. Porque ele não parou, Jesus parou por ele. E ele recebeu a sua cura. Não deixe as situações à sua volta te pararem. Porque elas virão. É certo que elas virão. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós fazemos algumas aplicações para a nossa vida, a teologia prática, você vai ver, sempre situações vão se levantar para que a gente pare e não avance para aquilo que Deus tem. Jesus para por aquele homem. Jesus cala todas as vozes. E ele diz: tragam esse homem. E então ele é curado. Será que a voz que nós temos ouvido às vezes é do pecado, do luto, da ansiedade, depressão, medo, crises, problemas? Diga nessa noite, feche teus olhos por um instante e fale para essas vozes: cale-se hoje, cale-se hoje, porque eu viverei as promessas e os milagres do meu Deus. Olha para mim novamente. Talvez esse seja o seu Jordão. Superação não é parar, é continuar independente da situação que você está vivendo. As crises, elas vão fazer parte da nossa vida, mas a superação é o que separa meninos de homens. Superar as crises, os problemas e as situações à nossa volta, porque nós vamos ter que aprender a conviver com elas. Mas elas podem simplesmente nos parar, ou nós podemos calar a voz dela e avançar. Eu creio, queridos, que chegou o tempo de atravessar o nosso Jordão nessa terra. Existe um tempo de conquista vindo para o povo de Deus e para todas as áreas que nós temos sonhado e buscado, Deus vai realizar. Se ao seu redor há uma crise, creia numa coisa: Deus está com você no meio dela. Deus te chama e Ele está fazendo promessas para você. É tempo de se levantar e obedecer ao chamado dEle. Faça alguma coisa. Fala para quem está do teu lado: faça alguma coisa. Existe algo que você precisa atravessar para chegar até o lugar que Deus tem para você? Existe algo que você hoje precisa avançar e atravessar para viver os planos de Deus para a sua vida? Existe algo que está te limitando e você diz assim:
é um beco sem saída. Eu não tenho como passar por ele. Eu não sei se eu consigo cruzar esse rio. Deus permitiu a prisão para José, mas Deus estava com José e se revelou na prisão, para que ali o milagre dele acontecesse. Deus permitiu a fornalha para aqueles jovens, mas Deus estava com eles no meio daquela fornalha. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas Deus estava com Daniel naquela cova. E os leões eram como gatinhos naquele lugar. Não importa o lugar ou a situação que você está vivendo, Deus está com você. Ele não te abandonou. Como o inimigo acaba dizendo, muitas vezes, não vai acontecer. Não vai ser dessa vez. É verdade. Deus está com você hoje. Ele está junto com você, em toda situação e naquilo que você está vivendo agora mesmo. Só faça algo. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Eu quero contar uma história para você. Ontem o Léo falou um pouco sobre corrida e marcou muito o nosso coração. E essa é uma história de um corredor. O nome dele é John Akhwari. Eu vou chamar só de John, que é mais fácil. Ele é um atleta da Tanzânia. E na Olimpíada de 1968, foi no México. E a uma altitude de 2.240 metros acima do nível do mar. E a cidade do México, ela tem um ar rarefeito. E na maratona, a falta de oxigênio levou os atletas ao limite. E ao todo, 18 dos 75 corredores abandonaram a prova no meio do caminho, incapazes de superar as câimbras. Mas John, ele persistiu. O tanzaniano era um dos nomes de peso para aquela corrida. Ele tinha chegado aos Jogos na condição de campeão africano, superando inclusive Mamo Wold, da Etiópia, que conquistaria o ouro na Olimpíada na cidade do México, com um tempo de 2 horas e 20 minutos. John sofreu uma queda feia durante o percurso da maratona dos Jogos. E, contundido, ele ficou para trás na prova. Enfaixou o joelho e, mesmo mancando, ele prosseguiu, rumo ao estádio olímpico. Ao chegar, já havia anoitecido. E a cerimônia da entrega das medalhas aos vencedores tinha sido realizada já. As arquibancadas já estavam vazias. Todo mundo estava recolhendo as coisas, indo embora, até que alguém se lembra e diz assim: ei, o tanzaniano ainda está na corrida. Então, alguns poucos espectadores ficaram ali à sua espera. Ficou mais as equipes de TV, o pessoal da organização, e John cruzou a linha de chegada após 3 horas e meia de corrida. E após a prova, ao ser perguntado por que ele continuou até o fim, e John respondeu o seguinte: meu país não me fez viajar 8.000 quilômetros para começar apenas a corrida, mas eles me enviaram 8.000 quilômetros para terminar a corrida que me foi proposta. John fez valer a pena. Deus te enviou a essa terra não apenas para você começar a corrida, mas Ele te enviou para terminar ela e terminar bem. Não importa se houveram quedas,
ou ainda que aconteça, levante-se, enfaixe o joelho e continue nela. Avance para o seu propósito e para aquilo que Deus te chamou para viver. Deuteronômio 9, do 1 ao 3, diz assim: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins, gigantes. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Querido, Deus vai à frente. Deus irá à frente da sua vida. Deus irá à frente e você vencerá os gigantes desse tempo. Você vencerá as situações difíceis, porque, bem assim como ouvimos, todos nós somos corredores dessa corrida que nos foi proposta. Nós estamos nela, juntos, não como espectadores, mas nós estamos numa jornada para avançar e viver as promessas de Deus. E eu encerro, o louvor pode subir, com 1 João 3,16. Primeiro João 3,16, deixa eu puxar aqui. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Viver as promessas de Deus, passar um legado, estar profundamente enraizados, vai te custar tudo. Você está disposto a entregar tudo para Deus? Você está disposto a viver os planos e as promessas dEle? Fique em pé no seu lugar. Fecha teus olhos por um instante. Eu fiz essa pergunta para você em alguns momentos da mensagem. Qual é o Jordão que você precisa cruzar? Qual é o momento que você está e que você precisa cruzar? Que você precisa ir para um novo nível da sua vida, para um novo tempo da sua história. Qual é o desafio que você está vivendo? Ou até mesmo o deserto que você se encontra hoje e que você precisa sair dele. Há uma promessa de Deus para você hoje. Há algo que nós estamos experimentando nessa conferência, algo que Deus está fazendo no nosso meio. Há uma unção sendo liberada sobre esse lugar. E eu creio que aquilo que Deus está derramando aqui nesse tempo é para você cruzar o seu Jordão e viver os planos e as promessas de Deus. Nós vamos adorar a Jesus. Se você sente no seu coração que você precisa vir até o altar do Senhor hoje, simplesmente para fazer uma entrega diante dEle e viver aquilo que Ele tem preparado para você, para essa nova estação, faça isso agora. Faça isso. Faça isso como um sinal para Deus, dizendo: ei, Pai, a minha vida vai valer a pena. Aquilo que eu vou viver a partir desse tempo
eu vou avançar para a terra que o Senhor me prometeu. Eu vou avançar para os planos e propósitos do Reino.